Um homem simples esconde um talento extraordinário que o destino forçará a revelar diante de uma plateia que mudará sua vida para sempre. Uma empresária poderosa descobrirá que nem todo poder compra dignidade e que, às vezes, a redenção vem das mãos mais inesperadas. Entre música, orgulho e segundas chances, uma história de transformação está prestes a começar. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O despertador tocou às 3 da madrugada, como sempre. Marco Salem abriu os olhos no mesmo instante, sem precisar de mais que alguns segundos para despertar completamente. A rotina de 5 anos havia moldado seu corpo e mente para aquele ritual silencioso. Levantou-se da cama estreita, ajeitou as cobertas sem fazer ruído e caminhou até o banheiro. O espelho refletia um homem de 42 anos, cabelos escuros começando a embranquecer nas têmporas, olhos cansados, mas determinados. 20 minutos depois, estava vestido com o uniforme azul marinho do Centro Cultural da capital. A camisa tinha seu nome bordado em letras pequenas no peito esquerdo, logo abaixo do logotipo da instituição. Marco pegou a chave do apartamento, verificou se Theo ainda dormia profundamente no quarto, ao lado, e saiu para mais um turno de trabalho. As ruas da capital estavam desertas naquele horário. Apenas alguns táxis e ônibus noturnos cortavam as avenidas iluminadas pelos postes amarelados. Marco caminhava as 6 quadras até o trabalho, sempre pelo mesmo trajeto, sempre no mesmo ritmo. O Centro Cultural era um edifício imponente de arquitetura moderna, com vidraças espelhadas e jardins bem cuidados na entrada. Durante o dia, recebia centenas de visitantes para exposições, peças teatrais e concertos. Durante a madrugada, pertencia a Marco e sua equipe de limpeza. Ele conhecia cada centímetro daquele lugar. Sabia onde as cadeiras do auditório principal faziam mais ruído quando movimentadas. Conhecia o eco particular de cada sala. Sabia em quais banheiros a torneira pingava e quais lâmpadas piscavam antes de queimar. O centro havia se tornado sua segunda casa, um refúgio silencioso onde podia trabalhar sem interações desnecessárias. Marco começava sempre pelo térreo, varria os corredores, limpava os vidros da recepção, organizava as cadeiras do lobby principal. Seus movimentos eram precisos e econômicos, fruto de anos de experiência. Não havia pressa, mas também não havia tempo perdido. Cada tarefa tinha seu momento exato, cada ambiente seu ritual específico de limpeza. O auditório principal era sempre o último. Era também o lugar que mais mexia com ele, mesmo após tantos anos. As fileiras de poltronas vermelhas pareciam esperar por uma plateia que só chegaria horas depois. O palco vazio, iluminado apenas pelas luzes de emergência, guardava segredos de apresentações passadas e futuras. Marco varria o palco com cuidado especial, como se estivesse preparando um altar. Às vezes, quando tinha certeza de estar sozinho, parava alguns segundos no centro do palco e olhava para as poltronas vazias. Em sua mente, podia ouvir ecos de aplausos que nunca presenciara, vozes que nunca ouvira cantar ali. Era nesses momentos que uma dor familiar apertava seu peito, lembrando-o de um tempo em que ele próprio havia sonhado em estar do outro lado daquelas luzes. Mas os momentos de nostalgia duravam pouco. Marco balançava a cabeça, como se quisesse espantar fantasmas, e voltava ao trabalho. Havia o segundo andar para limpar, depois o terceiro. Havia salas de ensaio, camarins, escritórios administrativos. Havia uma rotina a cumprir, um salário a garantir, um filho dependendo dele. Às 5:30 da manhã, Marco fazia uma pausa para o café. Sentava-se na copa dos funcionários, um ambiente pequeno e apertado nos fundos do edifício, e preparava um café preto forte. Era seu momento de descanso, seus 15 minutos de paz antes de terminar o turno. Às vezes lia jornal, às vezes apenas ficava ali, em silêncio, ouvindo os primeiros ruídos da cidade acordando. Foi durante uma dessas pausas que Pietro, o supervisor de limpeza, apareceu com uma novidade que mudaria a rotina de Marco. "Vai ter um evento especial na próxima semana", disse Pietro, servindo-se de café e sentando-se à mesa pequena.
beneficente. Vai vir gente importante, artistas famosos. A direção quer que tudo esteja impecável. Marco assentiu bebendo seu café. Eventos especiais sempre significavam trabalho extra, horários estendidos, mais pressão para que tudo saísse perfeito. Ele já havia participado de várias dessas ocasiões ao longo dos anos. Tem uma lista de artistas confirmados aqui, continuou Pietro, puxando um papel do bolso. Chiara Allianz vai ser a apresentadora principal. O nome fez Marco levantar os olhos da xícara. Chiara Allianz era uma das personalidades mais poderosas do entretenimento nacional. Atriz premiada, empresária bem-sucedida, dona de uma das maiores produtoras de conteúdo do país. Seu rosto estava constantemente nas capas de revistas. Sua opinião era citada em jornais, sua presença em eventos era garantia de cobertura midiática. Ela vai apresentar o evento todo, disse Pietro. Dizem que está organizando para arrecadar fundos para projetos sociais. Coisa importante. Marco terminou o café em silêncio. Eventos com personalidades desse calibre sempre traziam muito movimento, muita segurança, muito cuidado com cada detalhe. Ele teria que dobrar a atenção para garantir que tudo estivesse perfeito. Às 6 da manhã, o turno de Marco terminava. Ele guardava os equipamentos de limpeza, trocava o uniforme por roupas comuns e caminhava de volta para casa. As ruas agora mostravam os primeiros sinais do dia que começava. Padarias abrindo, pessoas saindo para trabalhar, o trânsito aumentando gradualmente. O apartamento onde Marco morava com o filho era pequeno, mas organizado. 2 quartos, uma sala, cozinha e banheiro. Móveis simples, mas tudo limpo e bem cuidado. Na sala, uma estante com livros e alguns brinquedos de Theo. Na parede, fotografias da família. Ele, o filho e uma mulher de sorriso doce que não estava mais presente em suas vidas. Marco foi direto para a cozinha. Às 6h15 da manhã, começava sua segunda rotina diária. Preparar o café da manhã para Theo. Pão integral, geleia, leite com achocolatado, uma fruta. Sempre a mesma sequência, sempre com o mesmo cuidado. Enquanto preparava a mesa, ouvia os primeiros sons vindos do quarto do filho. Theo estava acordando. "Bom dia, campeão", disse Marco, quando o menino de 8 anos apareceu na cozinha, ainda de pijama, cabelos despenteados. Theo tinha os olhos verdes da mãe e o sorriso tímido que Marco reconhecia no próprio rosto. "Bom dia, pai", respondeu Theo, sentando-se à mesa e atacando imediatamente o pão com geleia. Enquanto o filho tomava café, Marco separava o material escolar, verificava se a lancheira estava limpa, conferia a agenda de atividades da escola. Depois, sentava-se ao lado de Theo e ajudava com os cadarços dos tênis. Era um ritual que ambos apreciavam, um momento de conexão silenciosa entre pai e filho. "Hoje tem educação física?", perguntou Marco, ajustando os cadarços com cuidado. "Tem sim, e a tia Agnes disse que na próxima semana vamos apresentar uma música na festa da escola." Marco parou por um segundo, os dedos ainda nos cadarços. "Música?" "É. Cada turma vai cantar alguma coisa. A nossa vai cantar aquela música que você sempre cantava para a mamãe", disse Theo, inocente da dor que suas palavras causavam. Marco terminou de amarrar os cadarços em silêncio. Havia muitas músicas que ele cantava para Rose, a esposa que partira há 5 anos, vítima de uma enfermidade que chegou rápida e impiedosa. Muitas noites ele havia cantado para ela no hospital, segurando sua mão, prometendo que tudo ficaria bem. Depois que ela se foi, Marco nunca mais conseguiu cantar. A voz simplesmente se recusava a sair, como se uma parte de sua alma tivesse partido junto com ela. "Vamos que está na hora da escola", disse Marco, levantando-se e pegando a mochila do filho. A escola ficava a 3 quadras do apartamento. Marco sempre acompanhava Theo até a porta, esperava ele entrar, trocava algumas palavras com a professora Agnes, se necessário. Era um homem presente, mesmo com a rotina puxada de trabalho noturno. "Pai", disse Theo antes de entrar na escola, "você acha que eu canto bem?" Marco olhou para o filho, vendo nele traços de Rose que às vezes doíam fisicamente. "Você canta muito bem, campeão.
Sua mãe ficaria orgulhosa. Theo sorriu e entrou correndo para a escola. Marco ficou parado alguns instantes, observando o prédio amarelo onde seu filho passava as manhãs. Depois, caminhou de volta para casa, onde tentaria dormir, algumas horas antes do próximo turno. O apartamento ficou silencioso novamente. Marco fechou as cortinas do quarto, deitou-se na cama e tentou afastar os pensamentos sobre música, sobre Rose, sobre um tempo em que ele havia sonhado em subir em palcos como aquele que limpava todas as madrugadas. Mas o sono demorou a chegar, e quando chegou, veio carregado de sonhos que ele preferia esquecer. Na próxima semana, o evento beneficente de Chiara Alliance aconteceria no Centro Cultural. Marco ainda não sabia, mas aquela noite mudaria sua vida de uma forma que ele jamais poderia imaginar. O homem que havia guardado sua voz, junto com as memórias de Rose, estava prestes a descobrir que alguns dons são grandes demais para permanecerem enterrados para sempre. Os dias que antecederam o evento beneficente passaram como uma tempestade controlada no Centro Cultural. A equipe de limpeza foi reforçada, horários foram ajustados e cada detalhe foi checado e rechecado múltiplas vezes. Marco encontrou-se trabalhando turnos duplos, chegando mais cedo e saindo mais tarde, garantindo que tudo estivesse impecável para a presença de Chiara Alliance e seus convidados ilustres. Pietro distribuiu instruções específicas para cada funcionário. O auditório principal deveria brilhar como se fosse a primeira vez que alguém pisasse ali. Os camarins precisavam estar equipados com flores frescas e água mineral importada. Os corredores deveriam ser encerados com produto especial que não deixasse marca de sapatos. Cada banheiro deveria passar por inspeção rigorosa 3 vezes por dia. Marco absorveu todas as instruções com sua habitual seriedade. Ele conhecia a importância desses eventos para a reputação do Centro Cultural. Sabia que uma única falha poderia gerar críticas que se estenderiam por meses. Mas havia algo mais naquele evento específico que o deixava inquieto, uma sensação que não conseguia explicar. Na quinta-feira anterior ao evento, Marco estava limpando os espelhos do camarim principal, quando ouviu vozes no corredor. A equipe de produção de Chiara Alliance havia chegado para fazer os últimos ajustes técnicos. Ele reduziu o ritmo do trabalho, tentando não chamar atenção, enquanto escutava as conversas que vazavam pelas portas abertas. A Chiara quer que o evento tenha um toque pessoal, dizia uma voz feminina. Algo que mostre como ela se conecta com pessoas comuns, sabe? Marketing de proximidade. Perfeito. Já pensei em algumas possibilidades, respondeu uma voz masculina. Podemos convidar alguém da plateia para subir no palco. Alguém que represente o povo beneficiado pelos projetos. Marco continuou limpando, mas as palavras ecoaram em sua mente. Ele havia trabalhado em eventos suficientes para reconhecer quando algo era genuíno e quando era apenas estratégia de imagem. Havia uma diferença entre ajudar pessoas e usar pessoas para parecer que se está ajudando. Naquela noite, quando chegou em casa, Theo estava na mesa da cozinha fazendo lição de casa. O menino ergueu os olhos quando o pai entrou e Marco notou uma expressão preocupada no rosto pequeno. "Pai, posso te perguntar uma coisa?" disse Theo, largando o lápis. "Claro, campeão. O que foi?" A tia Agnes perguntou se você vem na festa da escola para me ouvir cantar. Eu disse que você trabalha à noite, mas ela disse que a festa vai ser de tarde. Marco sentou-se ao lado do filho, sentindo o peso familiar da culpa. Havia perdido tantas apresentações escolares, tantos momentos importantes, por causa dos horários de trabalho. Que dia é a festa? Sexta-feira que vem. Você consegue vir? Vou tentar, tá bom? Vou conversar com o Pietro para ver se posso trocar de turno. Theo sorriu, mas Marco percebeu que o menino já havia aprendido a não criar muitas expectativas. Essa percepção doeu mais do que qualquer crítica ou reclamação poderia doer. Na sexta-feira, dia do evento beneficente, a agitação no Centro Cultural começou cedo. Marco chegou ao trabalho às 2 da tarde, 4 horas antes do horário habitual, para os ajustes finais. O prédio fervilhava com técnicos, produtores, seguranças e jornalistas. Caminhões de equipamento
bloqueavam a entrada principal e cabos elétricos serpenteavam pelos corredores como veias expostas. Marco manteve-se invisível como sempre. Fazia seu trabalho com eficiência, desviando das equipes de produção, evitando contato visual com os jornalistas, garantindo que tudo estivesse perfeito, sem atrapalhar o cronograma apertado de montagem. Às 5 da tarde, Chiara Allianz chegou. Marco a viu de longe primeiro, descendo de uma SUV preta com vidros escuros. Ela usava um vestido azul marinho elegante, sapatos de salto alto que ecoavam nos corredores de mármore e carregava uma presença que preenchia qualquer ambiente em que entrava. Chiara era uma mulher de 45 anos, cabelos loiros bem cuidados, sorriso profissional que parecia estar sempre ligado. Ela foi recebida pela diretoria do Centro Cultural com toda a pompa esperada. Marco observou a comitiva passar pelo lobby principal, enquanto organizava discretamente as cadeiras que haviam sido movidas pelos técnicos. Chiara cumprimentava cada pessoa com a mesma intensidade calculada, fazendo com que cada um se sentisse especial, por exatos 15 segundos. "O evento está magnífico", dizia Chiara para o diretor do centro enquanto passavam perto de Marco. "Vocês realmente superaram as expectativas." "É uma honra receber um evento seu aqui", respondeu o diretor. "Nossa equipe trabalhou muito para que tudo ficasse perfeito." Marco continuou seu trabalho, mas não pôde evitar notar como Chiara olhava ao redor. Seus olhos pareciam catalogar cada detalhe, cada pessoa, cada oportunidade. Havia uma inteligência afiada naquele olhar, mas também uma frieza que Marco associava a pessoas acostumadas a ver o mundo como um grande palco para suas performances. Às 7 da noite, os convidados começaram a chegar. Marco observou da copa dos funcionários através de uma pequena janela que dava para o lobby principal. Era um desfile de pessoas elegantes, vestidos caros, joias que brilhavam sob as luzes do lustre central. Políticos, artistas, empresários, todos ali para ver e serem vistos, para contribuir com uma causa nobre e principalmente para serem fotografados, contribuindo com uma causa nobre. Marco sabia que deveria ir para casa naquele momento. Seu turno oficial havia terminado e Theo estaria esperando o jantar. Mas algo o fazia hesitar. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse o fato de ter trabalhado tanto para que aquele evento acontecesse. Ou talvez fosse uma intuição indefinida de que aquela noite seria diferente. Pietro apareceu na copa, suado e visivelmente tenso. "Marco, preciso que você fique mais 1 hora. Um dos garçons não apareceu, e a Chiara pediu especificamente que todos os funcionários estejam disponíveis caso ela precise de alguma coisa." "Sem problemas", disse Marco, embora soubesse que chegaria em casa bem depois do horário do jantar de Theo. O evento começou pontualmente às 8 da noite. Marco podia ouvir os discursos e apresentações do auditório principal enquanto limpava os banheiros do lobby. Chiara era uma apresentadora nata. Sabia exatamente quando fazer uma pausa para risos, quando aumentar a intensidade da voz para emocionar, quando sorrir para as câmeras que transmitiam tudo ao vivo pelas redes sociais. "Esta noite não é sobre mim", dizia a voz amplificada de Chiara pelo sistema de som. "É sobre dar oportunidades para quem mais precisa. É sobre acreditar que cada pessoa tem um talento especial esperando para ser descoberto." As palavras ecoaram pelos corredores vazios onde Marco trabalhava. Ele parou por um momento. Pano, de limpeza na mão, pensando em talentos descobertos e talentos enterrados. Pensou em Rose, que sempre dizia que ele tinha uma voz que poderia emocionar multidões. Pensou em Theo, que herdara da mãe a capacidade de acreditar em sonhos impossíveis. Aos poucos, o barulho no auditório aumentou. Havia apresentações musicais, depoimentos de beneficiados pelos projetos sociais, leilão de obras de arte doadas por artistas famosos. Marco continuou trabalhando, mas parte de sua mente estava conectada com o que acontecia do outro lado das paredes. Foi então que ouviu seu nome sendo chamado pelo sistema de interfone do prédio. "Marco Salem, da equipe de limpeza, favor comparecer ao auditório principal imediatamente." Marco ficou parado no meio do corredor,
segurando o pano de limpeza, tentando entender por que seria chamado. Havia algum problema? Algo que precisava ser limpo urgentemente? Ele nunca havia sido chamado ao auditório durante um evento. Pietro apareceu correndo pelo corredor, igualmente confuso. Marco, você fez alguma coisa? Por que a Chiara está perguntando por você? Não sei. Não fiz nada além de limpar. Bom, melhor você ir lá ver o que ela quer. E seja educado pelo amor de Deus. Essa mulher pode acabar com a carreira de qualquer um de nós. Marco guardou o pano na estação de limpeza mais próxima, alisou o uniforme e caminhou em direção ao auditório principal. Seus passos ecoavam no corredor vazio, e ele sentia o coração acelerar sem entender por quê. Quando chegou às portas do auditório, um segurança o reconheceu e acenou para que entrasse. O auditório estava lotado. 500 pessoas elegantes ocupavam todas as poltronas vermelhas que Marco limpara com tanto cuidado. As luzes do palco estavam acesas e Chiara Allianz estava ali, no centro, com um microfone na mão e um sorriso que parecia maior e mais brilhante do que qualquer luz do ambiente. Ah, aqui está ele, disse Chiara quando viu Marco parado na entrada. Pessoal, eu gostaria que conhecessem Marco, um dos funcionários mais dedicados deste centro cultural. Marco sentiu todas as cabeças se virarem em sua direção. Flashes de câmeras começaram a disparar. Ele ficou imóvel, não sabendo se deveria andar, falar ou simplesmente sair dali correndo. Marco, venha aqui, não seja tímido, continuou Chiara, gesticulando para que ele se aproximasse do palco. Esta noite é sobre dar oportunidades para pessoas como você. As palavras atingiram Marco como um soco no estômago. Pessoas como você. Ele entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ele não era um convidado naquele evento. Ele era o entretenimento, a atração exótica, o funcionário humilde que seria usado para mostrar como Chiara era generosa e próxima do povo. Mas havia 500 pares de olhos fixos nele, câmeras transmitindo ao vivo, e uma pressão social impossível de ignorar. Marco começou a caminhar em direção ao palco, cada passo pesando como chumbo, cada respiração exigindo esforço consciente. Venha, Marco, disse Chiara, estendendo a mão para ajudá-lo a subir no palco. Tenho certeza de que você tem algum talento especial para dividir conosco. Marco aceitou a mão dela e subiu no palco. As luzes eram mais intensas do que havia imaginado. A plateia era um mar de rostos curiosos e sorrisos condescendentes. Ele conseguia ver jornalistas anotando em cadernos, cinegrafistas ajustando ângulos, pessoas fotografando com telefones celulares. Então, Marco, disse Chiara, ainda segurando o microfone, me conte um pouco sobre você. Há quanto tempo trabalha aqui? Marco se aproximou do microfone, a voz saindo rouca e baixa. 5 anos? 5 anos, que dedicação admirável. E me disseram que você tem família. É casado? A pergunta atingiu Marco como uma lâmina. Ele podia sentir a armadilha se fechando. A forma como Chiara estava conduzindo aquela conversa para extrair o máximo de emoção possível da situação. Sou viúvo, disse Marco, as palavras saindo mais secas do que pretendia. Um murmúrio percorreu a plateia. Chiara assentiu com uma expressão de falsa compaixão que Marco reconheceu imediatamente. Que corajoso da sua parte seguir em frente. Tenho certeza de que sua esposa ficaria orgulhosa de vê-lo aqui hoje. E me disseram que você canta. É verdade? Marco ficou em silêncio por vários segundos. A pergunta ecoou no auditório como um eco distante de uma vida anterior. Sim, ele cantava. Havia cantado para Rose nas noites difíceis no hospital. Havia cantado para Theo quando era bebê. Havia cantado sozinho no apartamento vazio depois que ela se foi, até que a voz simplesmente se recusou a sair. Mas como explicar isso para uma plateia de 500 pessoas? Como contar que sua voz havia partido junto com a mulher que amava? Como dizer que cantar havia se tornado impossível sem soar dramático ou autopiedoso? Antigamente eu cantava, disse Marco finalmente. Que maravilha, exclamou Chiara como se tivesse acabado de descobrir um tesouro. Que tal cantarmos algo juntos para essa plateia tão especial? Tenho certeza de que seria inspirador.
Marco sentiu o mundo girar ao redor dele. Estava sendo manipulado, usado, transformado em espetáculo para o entretenimento de pessoas que nunca se importaram com sua existência. Mas havia algo mais naquela situação que o incomodava profundamente. A forma como Kiara olhava para ele, como se fosse um objeto interessante em uma vitrine, algo curioso para ser exibido e depois descartado. Ele pensou em Theo, que estava em casa esperando o jantar. Pensou em Rose, que sempre dizia que sua voz era um presente que deveria ser compartilhado. Pensou em todos os anos, de silêncio, em todos os momentos em que havia guardado sua música dentro do peito, como se fosse um segredo perigoso. E então, sem entender completamente por quê, Marco assentiu. O silêncio que tomou o auditório foi ensurdecedor. 500 rostos voltados para Marco, 500 pares de olhos esperando por um espetáculo. Kiara Alliance sorria ao lado dele, mas havia algo predatório naquele sorriso, como se ela soubesse exatamente o constrangimento que estava causando e se deliciasse com isso. Marco olhou para a plateia e viu em seus rostos a mesma expressão que reconhecia nas ruas quando passava de uniforme. Uma mistura de indiferença e curiosidade mórbida. Não eram pessoas olhando para uma pessoa. Eram consumidores olhando para um produto, espectadores esperando por entretenimento. Que música você gostaria de cantar, Marco? Perguntou Kiara, estendendo o microfone em sua direção. Marco pegou o microfone com mãos que tremiam imperceptivelmente. Ele podia sentir o peso do silêncio, a pressão das expectativas, o calor das luzes do palco em seu rosto. Durante 5 anos havia evitado esse momento. Havia construído uma vida inteira ao redor da ideia de nunca mais cantar. E agora estava ali, exposto diante de estranhos, sendo forçado a abrir feridas que ainda sangravam. Começou Marco, a voz falha. Eu costumava cantar O Descobridor dos 7 Mares. Era uma música clássica da música popular brasileira, uma balada sobre jornadas e descobertas que ele havia cantado incontáveis vezes para Rose durante os últimos meses dela no hospital. Era também a música que tocava no rádio quando eles se conheceram 15 anos atrás, em uma festa de final de ano na empresa onde ela trabalhava como secretária. Perfeita escolha, disse Kiara, se afastando alguns passos para dar-lhe espaço. Todo mundo conhece essa música. Vamos lá, Marco. Mostre seu talento. Marco fechou os olhos por um momento. Podia sentir o perfume caro de Kiara misturado com o cheiro de tapete novo do auditório. Podia ouvir o barulho discreto de câmeras fotográficas, o sussurro de conversas baixas, o ruído do ar-condicionado. Abriu os olhos e viu a plateia esperando, alguns com sorrisos de antecipação, outros com expressões entediadas. Foi então que ele viu, na 4ª fileira, um menino de uns 10 anos, sentado entre adultos desconhecidos. O garoto estava claramente desconfortável, encolhido na poltrona vermelha, olhando para os próprios sapatos como se quisesse desaparecer. Marco reconheceu naquela postura o mesmo constrangimento que ele próprio estava sentindo, e algo se moveu dentro do seu peito. Não estava cantando para Kiara ou para a plateia elegante. Não estava cantando para as câmeras ou para o evento beneficente. Estava cantando para aquele menino que parecia tão perdido quanto ele, para Theo, que estava em casa esperando o pai, para Rose, que não estava mais ali para ouvi-lo. Marco aproximou o microfone dos lábios e começou. A primeira nota saiu rouca, hesitante, carregada de 5 anos de silêncio. Mas quando a segunda veio, e depois a terceira, algo extraordinário aconteceu. A voz que havia se escondido por tanto tempo emergiu como se nunca tivesse partido. Não era a mesma voz de antes. Era mais profunda, mais áspera, carregada de dor e experiência. Mas era sua voz, autêntica e poderosa. Descobri que o amor é um porto seguro. Descobri que a saudade é um mar sem fim. As palavras fluíam com uma intensidade que surpreendeu até mesmo Marco. Cada verso carregava o peso de sua história pessoal. Cada pausa estava repleta de memórias não ditas. Ele não estava simplesmente cantando uma música. Estava contando sua vida, expondo sua alma, transformando dor em arte diante de estranhos.
Reação da plateia foi imediata e visceral. As conversas pararam. Os telefones celulares foram baixados. As expressões entediadas se transformaram em atenção absoluta. Havia algo na voz de Marco que cortava através de todas as convenções sociais, todas as barreiras entre performer e audiência. Chiara, que havia se posicionado ao lado do palco, esperando retomar o controle da situação após alguns versos, ficou imóvel. Ela havia esperado um momento constrangedor que pudesse ser transformado em uma lição sobre compaixão e oportunidade. Em vez disso, estava presenciando uma performance que rivalizava com qualquer coisa que já tinha visto em seus anos na indústria do entretenimento. E descobri que partir às vezes é a única forma de ficar. Marco cantava agora com os olhos fechados, completamente absorto na música. Havia encontrado algo que julgava perdido para sempre. A conexão entre sua voz e sua alma. A capacidade de transformar sentimento em som, solidão em beleza. Não estava mais no palco do Centro Cultural. Estava em todos os lugares onde havia amado, perdido, esperado e recomeçado. Na plateia, lágrimas começaram a aparecer em rostos que minutos antes exibiam apenas curiosidade casual. O menino da quarta fileira havia levantado a cabeça e olhava fixamente para Marco, os olhos brilhando com algo que parecia reconhecimento. Várias pessoas haviam voltado a pegar os telefones, mas agora para gravar, para capturar aquele momento inesperado de verdade em meio a uma noite de performances calculadas. Quando Marco chegou ao refrão final, sua voz havia se tornado um instrumento de pura emoção. Cada nota carregava anos de silêncio quebrado. Cada palavra ecoava com a força de quem havia encontrado novamente sua razão de cantar. Descobri que o amor é um porto seguro, que a saudade é um mar sem fim, e que voltar é a mais bonita forma de partir. A última nota ficou suspensa no ar por segundos que pareceram eternos. Marco abriu os olhos, vendo a plateia como se a estivesse vendo pela primeira vez. Durante 3 minutos e 40 segundos, havia esquecido onde estava, quem estava assistindo, por que estava ali. Havia simplesmente cantado. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não era o silêncio da expectativa, mas o silêncio da reverência. 500 pessoas processando o que acabaram de ouvir, tentando reconciliar a imagem do funcionário humilde com a voz que havia acabado de comovê-las profundamente. Então, os aplausos começaram. Não os aplausos, educados de um evento social, mas algo orgânico e espontâneo. Pessoas se levantando, batendo palmas com força, alguns gritando bravo, como se estivessem em um teatro de ópera. O menino da quarta fileira estava de pé, aplaudindo com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Marco ficou parado no centro do palco, o microfone ainda na mão, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Durante 5 anos, havia evitado cantar porque a música o conectava diretamente com a dor da perda. Agora descobria que a música também podia ser o caminho de volta à vida. Chiara se aproximou dele, mas havia algo diferente em sua postura. O sorriso calculado havia sido substituído por uma expressão que Marco não conseguia decifrar completamente. Admiração, surpresa, ou talvez algo mais complexo. A percepção de que havia subestimado gravemente a pessoa que estava ao seu lado. "Marco", disse ela, pegando o microfone de suas mãos. "Isso foi extraordinário." Os aplausos continuaram por mais tempo que o protocolo social sugeria. Marco acenou timidamente para a plateia, ainda tentando entender como havia chegado àquele momento. Quando finalmente desceu do palco, suas pernas tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de uma energia que não sentia há anos. Nos bastidores, funcionários do Centro Cultural que haviam assistido tudo de longe se aproximaram dele com expressões de espanto. Pietro estava ali, a boca ligeiramente aberta, como se estivesse vendo Marco pela primeira vez. "Marco, cara", disse Pietro, "eu não sabia que você... Eu quero dizer, aquilo foi incrível." Mas Marco não estava prestando atenção nos elogios. Sua mente estava correndo de volta para casa, para Theo, que provavelmente ainda estava acordado esperando o pai. Ele precisava sair dali, voltar para sua vida real,
processar o que havia acabado de acontecer longe dos olhares curiosos e dos flashes de câmera. Preciso ir para casa, disse Marco, começando a se afastar. Espera, disse uma voz atrás dele. Marco se virou e viu Tiara se aproximando, agora sem o microfone, sem as luzes do palco, sem a plateia como testemunha. Era apenas ela, uma mulher de meia-idade com uma expressão que parecia genuinamente perturbada. Marco, eu quero dizer... Ela hesitou, como se não estivesse acostumada a procurar palavras. Aquilo foi realmente especial. Você tem um talento extraordinário. Marco a olhou por um momento, vendo algo em seus olhos que não havia notado antes. Talvez fosse culpa, ou talvez fosse a primeira vez que ela estava falando com ele como uma pessoa real, em vez de um acessório para sua performance. Obrigado, disse Marco simplesmente, e continuou caminhando em direção à saída. Enquanto caminhava pelas ruas vazias de volta para casa, Marco não sabia que sua performance estava sendo carregada para a internet por dezenas de pessoas que haviam gravado com seus telefones. Não sabia que dentro de poucas horas o vídeo estaria circulando pelas redes sociais com títulos como "Funcionário surpreende plateia com voz incrível" e "O zelador que emocionou uma sala inteira". Não sabia que Kiara havia ficado parada nos bastidores por 15 minutos após sua saída, revendo mentalmente cada momento da apresentação, cada palavra que havia dito, cada expressão em seu próprio rosto quando percebeu que havia transformado um ser humano em entretenimento. Não sabia que sua vida, que havia sido cuidadosamente construída ao redor da invisibilidade e da rotina, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Quando chegou em casa, encontrou Theo dormindo na mesa da cozinha, a cabeça apoiada nos braços dobrados sobre o livro de história. Marco o acordou suavemente, ajudou-o a escovar os dentes e o tucou na cama. "Pai", murmurou. Theo, meio dormindo. "Você está cheirando diferente." "Como assim, campeão?" "Não sei. Diferente. Como se você tivesse voltado." Marco beijou a testa do filho e apagou a luz do quarto. Depois ficou parado no corredor escuro por alguns minutos, tentando entender o que Theo havia querido dizer com voltado. Talvez o menino, com sua intuição infantil, tivesse percebido algo que o próprio Marco ainda estava descobrindo. Pela primeira vez em 5 anos, antes de dormir, Marco cantarolou baixinho. Era apenas um murmúrio, quase inaudível, mas era música. E na escuridão do apartamento silencioso, aquela pequena melodia soou como uma promessa de que talvez fosse possível recomeçar. Marco acordou na manhã seguinte com a mesma rotina de sempre, mas algo estava diferente. Ainda eram 3 da madrugada quando o despertador tocou. Ainda eram as mesmas ruas vazias que ele caminharia até o trabalho, mas havia uma energia no ar que ele não conseguia identificar. Talvez fosse apenas o eco da noite anterior, a memória de ter cantado novamente após tanto tempo. Ele preparou-se para o trabalho como sempre fazia, verificou se Theo estava dormindo profundamente e saiu para mais um turno no Centro Cultural. Durante o trajeto, não percebeu os olhares curiosos de algumas poucas pessoas que já estavam acordadas naquele horário. Um motorista de ônibus que parou no sinal o observou com atenção especial, mas Marco atribuiu isso à paranoia pós-performance. No Centro Cultural, Pietro o esperava com uma expressão estranha no rosto. "Marco, você precisa ver uma coisa", disse o supervisor segurando um telefone celular. "O que foi?", perguntou Marco, ainda meio sonolento. Pietro virou a tela do telefone em sua direção. Era um vídeo no YouTube com o título "Zelador emociona a plateia em evento beneficente de Kiara Allianz". O contador mostrava 127 mil visualizações e subia rapidamente a cada vez que Pietro atualizava a página. Marco sentiu o estômago dar uma volta. "De onde saiu isso?" "Alguém gravou ontem à noite e postou." "Marco, cara, você virou viral. Olha os comentários." Pietro rolou a página, mostrando centenas de comentários em português, inglês e espanhol. "Que voz incrível! Chorei assistindo. Este homem merece um contrato de gravação." A Kiara fez um show à parte só de descobrir esse talento. Mas havia também comentários de outro tipo. "Muito suspeito. Será que foi armação? Coincidência demais."
Marco sentou-se pesadamente em uma cadeira da copa dos funcionários. A exposição que havia temido a vida inteira estava acontecendo de forma multiplicada por milhares. Não era apenas uma plateia de 500 pessoas. Eram dezenas de milhares de estranhos assistindo, comentando, julgando. Pietro, o que eu faço? Cara, não sei. Nunca vi nada assim. Você é famoso agora. Durante seu turno, Marco tentou manter a rotina normal, mas não conseguiu evitar notar os olhares dos funcionários que chegavam para o expediente matinal. Alguns o cumprimentavam com mais entusiasmo que o habitual. Outros sussurravam quando passavam por ele. Por volta das 7 da manhã, 3 jornalistas apareceram na recepção perguntando por Marco, o zelador cantor. Marco saiu, pelos fundos do prédio, evitando a entrada principal. Durante o caminho para casa, seu telefone, um aparelho simples que usava apenas para emergências, tocou várias vezes com números desconhecidos. Ele desligou o aparelho e guardou no bolso. Quando chegou em casa, Theo já estava acordado, sentado na mesa da cozinha com os olhos grudados no tablet que ganhara de presente de Natal no ano anterior. "Pai!" gritou o menino assim que Marco entrou. "Você está na internet!" O coração de Marco parou. "Como assim?" "A Agnes me mostrou. Todo mundo na escola já viu. Você cantando no palco. Pai, você canta muito bem mesmo." Theo virou o tablet para mostrar o mesmo vídeo que Pietro havia mostrado horas antes. Só que agora, o contador marcava 340 mil visualizações. "Filho, isso é complicado", disse Marco, sentando-se ao lado de Theo. "As pessoas estão vendo sem saber toda a história." "Mas por que é complicado? Você cantou lindo. A mamãe ficaria orgulhosa." A inocência na voz de Theo cortou o coração de Marco. Como explicar para uma criança de 8 anos os perigos da exposição pública? Como contar que havia diferença entre talento e espetáculo, entre arte e entretenimento? Naquela manhã, Marco não conseguiu dormir. Ficou acordado, pensando no que significaria aquela repercussão para sua vida, cuidadosamente construída ao redor da invisibilidade. Pensou em Theo, que teria que lidar com atenção indesejada na escola. Pensou em como voltaria ao trabalho, como faria seu turno com jornalistas procurando por ele. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Chiara Allianz estava em reunião com sua equipe de marketing e assessoria jurídica. O escritório dela ocupava o andar inteiro de um prédio comercial na região mais nobre da capital, com vista panorâmica e decoração que custara mais que a maioria das pessoas ganhava em uma década. "O vídeo está se espalhando muito rapidamente", dizia Victor Muller, seu advogado principal. "E os comentários estão se dividindo em 2 grupos. Os que elogiam o Marco e os que questionam se foi armação." "Como assim armação?" perguntou Chiara, embora soubesse exatamente o que Victor queria dizer. "Alguns estão sugerindo que você sabia do talento dele e orquestrou tudo para gerar buzz. Outros estão dizendo que foi oportunismo da sua parte, que você explorou um funcionário para se promover." Chiara se levantou da mesa de reunião e caminhou até a janela. Podia ver a cidade se estendendo infinitamente abaixo dela, milhões de pessoas vivendo suas vidas anônimas, enquanto ela estava ali, no topo, sendo discutida por milhares de estranhos na internet. "E qual é o problema?" perguntou ela sem se virar. "O problema é que isso pode afetar sua imagem de formas que não controlamos", disse Ana Carmin, sua diretora de marketing. "Se a narrativa que pegar for a de que você explorou o funcionário, pode ser um desastre para sua marca pessoal. E se a narrativa for a de que descobriu um talento extraordinário? Aí você vira a mulher que tem olho para descobrir talentos. Pode ser positivo." Chiara se virou para enfrentar a equipe. "Então vamos controlar a narrativa." Victor se inclinou para frente na cadeira. "Como?" "Vamos plantar algumas matérias questionando a autenticidade. Nada muito direto, mas o suficiente para criar dúvida. Se as pessoas começarem a suspeitar que foi armação, o Marco vira vilão e eu viro vítima de uma tentativa de manipulação." Ana fez algumas anotações. "Posso conversar com alguns jornalistas conhecidos, sugerir que investiguem a história do Marco, que verifiquem se ele realmente é só um zelador simples."
Perfeito, disse Chiara. E vamos acompanhar como isso evolui. Se a coisa ficar muito feia para qualquer lado, mudamos de estratégia. Nos dias que se seguiram, a vida de Marco se tornou um pesadelo controlado. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. Jornalistas apareciam regularmente na porta de seu prédio, na escola de Theo, no centro cultural. Ele havia pedido alguns dias de folga no trabalho, mas sabia que não podia se esconder para sempre. Theo, inicialmente empolgado com a fama do pai, começou a demonstrar sinais de desconforto. Colegas na escola o abordavam com perguntas sobre o pai. Alguns com genuína curiosidade, outros com o tipo de malícia que crianças aprendem rápido. Demais. Pai, disse Theo numa tarde, voltando da escola mais calado que o normal. O Luca disse que você mentiu. Mentiu sobre o quê? Ele disse que você não é zelador de verdade, que é cantor famoso fingindo ser zelador para aparecer na televisão. Marco sentiu a raiva subir pelo peito. E o que você respondeu? Eu disse que você é meu pai e que trabalha de madrugada limpando o centro cultural há 5 anos. Mas aí a Olivia disse que viu na internet que talvez você esteja mentindo sobre tudo. Foi nesse momento que Marco entendeu como a situação estava saindo do controle. Não era apenas sua privacidade que estava sendo invadida, eram suas verdades que estavam sendo questionadas, sua integridade que estava sendo atacada. Naquela noite, Marco pesquisou seu próprio nome na internet pela primeira vez na vida. O que encontrou o deixou nauseado. Havia dezenas de artigos questionando sua história, sugerindo que ele poderia ser um cantor profissional, fingindo ser funcionário comum para causar impacto. Havia teorias conspiratórias sobre Chiara ter orquestrado tudo para gerar publicidade. Um artigo em particular o atingiu como um murro. O zelador cantor. História real ou marketing genial? O texto sugeria que Marco tinha formação musical profissional, que havia gravado discos no passado, que toda a apresentação havia sido ensaiada. Não havia uma única palavra verdadeira naquelas especulações, mas elas estavam sendo compartilhadas milhares de vezes. Na manhã seguinte, Marco tomou uma decisão. Ligou para Pietro e pediu demissão. Marco, você está louco? Por que você vai fazer isso? Porque não posso mais trabalhar lá. Todo dia tem jornalista, todo dia tem alguém querendo falar comigo, fotografar, gravar vídeo. Não consigo fazer meu trabalho e vocês não merecem essa confusão. Mas, cara, isso vai passar. Daqui a algumas semanas ninguém vai mais lembrar. Marco sabia que Pietro estava errado. Algumas coisas não passam. Algumas exposições deixam cicatrizes permanentes. E ele tinha a responsabilidade de proteger Theo dessa loucura. Já decidi, Pietro. Vou mandar a carta de demissão por e-mail hoje ainda. Enquanto Marco digitava sua carta de demissão em um computador emprestado de um vizinho, Chiara estava em outro encontro com sua equipe. Os artigos questionando a autenticidade da história de Marco haviam surtido o efeito desejado. A narrativa estava mudando. Menos pessoas falavam sobre o talento extraordinário dele. Mais pessoas questionavam se tudo não havia sido uma encenação. Mas havia um problema. Chiara não conseguia parar de assistir ao vídeo da apresentação. Ela já havia visto aqueles 3 minutos e 40 segundos mais de 50 vezes. Cada vez que assistia, notava algo diferente. A forma como Marco hesitou antes de começar. O tremor quase imperceptível em sua voz nas primeiras notas. O momento exato em que ele parou de cantar para a plateia e começou a cantar para si mesmo. Havia algo naquela performance que não podia ser fingido, não podia ser ensaiado, não podia ser fabricado para consumo público. Era verdade crua e dolorosa transformada em arte. E pela primeira vez em muitos anos, Chiara se perguntou o que havia se tornado. Chiara, a voz de Victor a trouxe de volta à reunião. Você estava ouvindo? Desculpa, o que você disse? Eu disse que a estratégia está funcionando. As pessoas estão começando a duvidar da história do Marco. Em alguns dias isso vai ser água passada. Chiara assentiu, mas uma parte dela, uma parte que havia ficado quieta por muito tempo, sussurrou que talvez água passada fosse a última coisa que ela queria que aquilo se tornasse. 2 semanas após pedir demissão, Marco estava na fila do Cine procurando por trabalho quando seu telefone tocou. Era Pietro.
Marco, cara, você precisa saber de uma coisa. O Victor, advogado da Chiara, esteve aqui hoje. Marco saiu da fila e se afastou para um canto mais reservado do órgão público. O que ele queria? Ele estava fazendo perguntas sobre você. Sobre há quanto tempo trabalha aqui, se você já havia cantado no trabalho antes, se alguém sabia do seu talento. E o que você disse? A verdade. Que você trabalhou 5 anos aqui. Sempre foi discreto, nunca ninguém soube que cantava. Mas Marco, o cara estava procurando alguma coisa. Tinha jeito de quem está montando um processo. Marco sentiu o chão fugir sob seus pés. Processo? Por quê? Não sei, cara, mas fica esperto. Acho que essa galera não gostou da repercussão e está procurando uma forma de reverter. Quando Marco desligou, ficou parado no meio do corredor do cine tentando processar a informação. Já não bastava ter perdido o emprego, ter que lidar com a exposição constante, ver o filho sofrer bullying na escola. Agora ainda havia a possibilidade de um processo judicial? Ele pensou em Rose, em como ela sempre dizia que tudo acontecia por uma razão. Mas que razão poderia existir para aquela sequência de desgraças? Que lição o universo estava tentando ensinar através de tanto sofrimento? Marco voltou para casa sem conseguir se inscrever para nenhuma vaga. Sua cabeça estava cheia demais para entrevistas, para explicar lacunas no currículo, para fingir que estava bem quando claramente não estava. Em casa, encontrou Theo fazendo lição na mesa da cozinha, mas percebeu imediatamente que algo estava errado. O menino tinha uma marca avermelhada na bochecha esquerda. O que aconteceu, Theo? O menino levantou os olhos e Marco viu ali uma tristeza que não deveria existir em uma criança de 8 anos. O Aaron me empurrou na hora do recreio. Marco sentou-se ao lado do filho, tentando controlar a raiva que subia pelo peito. Por que ele te empurrou? Porque eu disse que você não é mentiroso. Ele disse que todo mundo sabe que você fingiu ser zelador para ficar famoso. E eu disse que não era verdade. Aí ele me empurrou e disse que filho de mentiroso também é mentiroso. As palavras atingiram Marco como socos físicos. Ver o filho sofrer consequências por algo que ele não havia escolhido, não havia controlado, não havia desejado, era uma dor que ele não sabia que existia. Filho, me escuta. Você sabe quem seu pai é, né? Sei. Você trabalha de madrugada, cuida de mim, faz café toda manhã, amarra meu tênis. Isso mesmo. E você sabe que eu te amo mais que tudo neste mundo, né? Theo assentiu, os olhos marejados. Então não importa o que as pessoas dizem, não importa o que inventam na internet. Você conhece a verdade, e a verdade é que eu sou seu pai, que trabalho para cuidar de você, e que aquela noite no Centro Cultural foi a primeira vez que cantei, e em 5 anos. Pai, por que as pessoas estão sendo tão ruins conosco? A pergunta de Theo ecoou no apartamento silencioso. Era uma pergunta que Marco também estava fazendo para si mesmo, uma pergunta que não tinha resposta fácil. Às vezes as pessoas machucam outras pessoas quando estão com medo ou quando não entendem alguma coisa, disse Marco, escolhendo as palavras com cuidado. E às vezes, pessoas poderosas fazem coisas ruins para proteger seu poder. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Marco se permitiu um momento de autocompaixão. Sentou-se no sofá, olhando para a estante com as fotos de Rose, e chorou pela primeira vez desde que ela havia partido. Chorou pela esposa que perdeu, pelo trabalho que perdera, pela paz que havia sido destroçada, pelo filho que estava sofrendo por culpa dele. Mas principalmente chorou porque, em algum lugar profundo de sua alma, havia gostado daqueles 3 minutos e 40 segundos no palco. Havia gostado de cantar novamente, de sentir sua voz ecoando em um espaço grande, de tocar outras pessoas com sua música. E essa vontade, esse desejo que havia ressurgido, agora se sentia como uma traição a tudo que havia construído nos últimos 5 anos. Enquanto Marco lidava com sua crise pessoal, do outro lado da cidade, Chiara estava enfrentando sua própria turbulência interna. Havia assistido ao vídeo de Marco mais de 100 vezes nas últimas 2 semanas, e cada visualização deixava um gosto mais amargo na boca. A estratégia de sua equipe havia funcionado. A narrativa online havia mudado quase completamente. Marco agora
era visto com suspeição por uma parte significativa das pessoas que haviam assistido ao vídeo. Comentários questionando sua autenticidade superavam os elogios. Algumas pessoas chegavam a chamá-lo de oportunista e mentiroso. Mission accomplished, pensou Kiara ironicamente. Eles haviam conseguido destruir a reputação de um homem que não havia feito nada além de cantar quando foi constrangido a fazê-lo. Era uma terça-feira à noite quando Victor ligou com uma proposta que fez o estômago de Kiara embrulhar. Kiara, tive uma ideia para fechar essa questão de vez. Que ideia? Vamos processar o Marco por difamação. Kiara ficou em silêncio por tanto tempo que Victor perguntou se ela ainda estava na linha. Como assim difamação? É simples. Vamos alegar que ele orquestrou toda aquela apresentação para nos envergonhar publicamente, que fingiu ser um funcionário humilde para nos fazer parecer explorativos, que todo o constrangimento que você passou no palco foi resultado de uma encenação dele para nos prejudicar. Victor, isso é loucura. Eu que chamei ele ao palco. Exato. Você o chamou esperando um funcionário tímido e agradecido. Em vez disso, ele usou a oportunidade para nos fazer parecer ruins. É manipulação, é difamação por implicação. Ele nem sequer falou mal de mim, nem deu entrevistas. Aí que está o ponto mais inteligente. O silêncio dele é eloquente. Ele não precisa falar mal. A própria ausência de defesa nossa é um ataque. Quanto mais ele fica calado, mais parece que temos algo a esconder. Kiara se levantou da poltrona de couro em seu escritório e caminhou até a janela. A cidade se estendia infinitamente abaixo dela, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. E qual seria o objetivo do processo? Pressão. Ele está desempregado agora, certo? Não tem dinheiro para advogado. Um processo é a última coisa que ele precisa. Provavelmente vai aceitar um acordo onde ele admite que exagerou na situação em troca de não pagar indenização. E se ele não aceitar? Aí vamos para a guerra judicial mesmo. Com os recursos que temos, conseguimos arrastar isso por anos. Ele vai ficar quebrado e desgastado, e no final vai aceitar qualquer coisa. Kiara desligou sem dar uma resposta definitiva, mas Victor interpretou seu silêncio como aprovação tácita. Na manhã seguinte, o advogado começou a redigir a petição inicial de um processo por difamação contra Marco Salem. Era quinta-feira de manhã, quando o oficial de justiça tocou a campainha do apartamento de Marco. Theo havia ido para a escola, e Marco estava preparando café quando ouviu o barulho. Marco Salem? Perguntou o homem uniformizado. Sim, sou eu. Tenho uma citação para o senhor. Marco recebeu o envelope lacrado com mãos trêmulas. Assim que fechou a porta, abriu o documento e leu as primeiras linhas. Ação de indenização por danos morais e difamação. Requerente, Kiara Allianz. Requerido, Marco Salem. Ele leu o processo inteiro 2 vezes antes de conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Kiara estava o processando por difamação, alegando que ele havia orquestrado toda a situação para prejudicar sua imagem. Pedia uma indenização de R$500 mil por danos morais. R$500 mil, uma quantia que Marco não conseguiria pagar nem se trabalhasse 20 anos sem gastar um centavo. Marco se sentou na mesa da cozinha, o processo aberto na frente dele, e pela segunda vez em uma semana chorou. Mas desta vez não eram lágrimas de autocompaixão. Eram lágrimas de raiva pura, de indignação diante da injustiça que estava sendo cometida contra ele e seu filho. Aquela tarde, Theo chegou da escola mais cedo que o habitual. Marco estava na sala, ainda tentando entender as implicações legais do processo, quando o menino entrou. Pai, a diretora quer falar com você. Marco olhou para o filho e viu em seu rosto o mesmo cansaço que ele próprio estava sentindo. O que aconteceu agora, Theo? O Aaron disse para todo mundo que você vai ser preso por mentir. A Fiona começou a chorar porque disse que não quer que o filho do mentiroso seja amigo dela. A tia Agnes teve que mandar todo mundo sentar. Marco fechou os olhos, tentando encontrar forças que não sabia se ainda tinha. Como explicar para uma criança
que o mundo dos adultos às vezes era cruel sem razão. Como proteger a inocência do filho quando ele próprio se sentia completamente desamparado? Theo, vem cá. O menino se aproximou e Marco o puxou para um abraço apertado. Filho, talvez a gente precise ir embora da cidade. Por um tempo. Por quê? Porque às vezes, quando as coisas ficam muito difíceis, a gente precisa recomeçar em um lugar novo, onde as pessoas não conhecem nossa história. Theo ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Pai, se a gente for embora, eu nunca mais vou poder visitar o túmulo da mamãe? A pergunta partiu o coração de Marco. O túmulo de Rose ficava no cemitério da cidade, e Theo fazia questão de visitá-lo no aniversário dela, no Dia das Mães, no Natal. Era o último vínculo físico que eles tinham com ela. A gente vai poder voltar para visitar, disse Marco, embora não soubesse se era verdade. Naquela noite, depois de colocar Theo para dormir, Marco se sentou à mesa da cozinha com o processo, alguns orçamentos de advogados que havia conseguido durante o dia e uma calculadora. Não importava como fizesse as contas, o resultado era sempre o mesmo. Ele estava em uma batalha que não podia vencer. Foi então que tomou uma decisão que mudaria tudo. Marco pegou uma folha de papel e começou a escrever uma carta. Não era uma carta para advogados ou para jornalistas, era uma carta para Kiara Alliance. Uma carta que dizia exatamente o que ele pensava sobre o que ela havia se tornado, sobre o poder que usava para destruir pessoas inocentes, sobre a diferença entre justiça e vingança. Ele escreveu sobre Rose, sobre como havia parado de cantar quando ela partiu, sobre como aquela noite no Centro Cultural havia sido a primeira vez em 5 anos que sua voz havia encontrado o caminho de volta. Escreveu sobre Theo, sobre como era ver um filho de 8 anos sendo chamado de filho de mentiroso no recreio. E escreveu sobre ela, sobre como havia visto em seus olhos naquela noite uma pessoa real por trás da persona pública, e como essa pessoa real havia desaparecido em favor de uma máquina de destruição. Marco terminou a carta às 3 da madrugada, o mesmo horário em que costumava acordar para trabalhar. Dobrou-a, colocou em um envelope e escreveu o endereço da empresa de Kiara na frente. Ele não sabia se enviaria a carta, não sabia se adiantaria alguma coisa, mas pela primeira vez em semanas havia feito algo além de apenas reagir. Havia tomado uma ação, pequena que fosse, para tentar recuperar algum controle sobre sua própria vida. E do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa, Kiara estava acordada no mesmo horário, assistindo ao vídeo de Marco pela 100ª vez, se perguntando quando exatamente havia se tornado o tipo de pessoa que destruía vidas inocentes para proteger sua própria imagem. A resposta para essa pergunta estava chegando mais rápido do que ela imaginava. Marco nunca enviou a carta. Na manhã seguinte, quando acordou e a encontrou dobrada sobre a mesa da cozinha, decidiu que palavras não resolveriam uma situação que havia saído completamente do controle. Em vez disso, usou o pouco dinheiro que tinha guardado para contratar o advogado mais barato que conseguiu encontrar, um recém-formado chamado Felipe, que atendia em um escritório de 2 cômodos no centro da cidade. «Senhor Marco», disse Felipe depois de ler o processo, «vou ser honesto com o senhor. Este caso é quase impossível de ganhar. Por quê? Porque a Kiara Alliance tem recursos ilimitados para arrastar isso pelos tribunais. Mesmo que a gente prove que o senhor está certo, e eu acredito que está, ela pode recorrer, protelar, complicar até o senhor desistir ou ficar sem dinheiro. Marco se recostou na cadeira desconfortável do escritório. E, se eu não me defender, aí o senhor perde por falta de resposta. Vai ter que pagar a indenização. Quanto tempo eu tenho? 15 dias para apresentar defesa. Já se passaram 5 desde a citação. Marco saiu do escritório do advogado, sentindo-se mais derrotado do que nunca. 10 dias para encontrar uma solução para um problema que não tinha solução. 10 dias para proteger seu filho de uma batalha que não havia escolhido. Enquanto caminhava pelas ruas do centro da cidade, pensando em como contar para Theo que talvez teriam que vender o apartamento, mudar de cidade, recomeçar do zero,
Marco não percebeu que estava sendo seguido. Theo havia faltado à escola naquele dia, não porque estivesse doente, mas porque não aguentava mais as provocações dos colegas, os olhares de pena dos professores, a sensação constante de estar sendo julgado por algo que não entendia completamente. Em vez de ir à escola, o menino de 8 anos tomou uma decisão que surpreenderia qualquer adulto pela sua audácia e determinação. Ele pegou o dinheiro da condução que o pai lhe dava todo dia, juntou com algumas moedas que havia guardado e tomou um ônibus em direção ao centro da cidade. Theo havia decorado o endereço da empresa de Chiara Allianz. Havia visto em uma das matérias que o pai lia obsessivamente na internet, tentando entender como sua vida havia se transformado em pesadelo. O menino não tinha um plano elaborado, apenas a convicção infantil de que, se conseguisse falar com aquela mulher, poderia fazer ela entender que estavam machucando pessoas inocentes. O prédio da empresa de Chiara era imponente, todo de vidro espelhado, com uma recepção luxuosa que intimidou Theo assim que ele entrou. A recepcionista, uma mulher elegante de uns 30 anos, olhou para o menino com uma mistura de surpresa e preocupação. — Oi, querido, você está perdido? — Não, senhora, eu quero falar com a Chiara. — A Chiara? Você tem agendamento? — Não, mas é importante. A recepcionista sorriu com condescendência. — Querido, a Chiara é uma pessoa muito ocupada. Ela só fala com pessoas que marcam horário com muita antecedência. — Por favor, disse Theo, e havia algo na sua voz que fez a mulher prestar atenção de verdade. — É sobre meu pai. — Quem é seu pai? — Marco Salem. O nome fez a recepcionista pausar. Todo mundo na empresa conhecia o caso Marco Salem, o funcionário que havia se tornado uma dor de cabeça jurídica para Chiara. — Espera aqui um minutinho, tá? A recepcionista pegou o telefone e discou um ramal interno. Theo ficou parado no meio do lobby luxuoso, observando as pessoas elegantes que entravam e saíam, tentando encontrar coragem para continuar com seu plano improvisado. Alguns andares acima, Chiara estava em reunião com Victor e Ana, discutindo os próximos passos do processo contra Marco, quando a assistente entrou na sala de reuniões. — Chiara, tem uma situação estranha na recepção. O filho do Marco Salem está aqui embaixo querendo falar com você. O silêncio que se seguiu foi tenso. Victor foi o primeiro a reagir. — Como assim, o filho? Que idade tem esse menino? A recepcionista disse que parece ter uns 8 anos. — 8 anos? Victor se levantou da cadeira. — Uma criança de 8 anos veio aqui sozinha? Isso é uma cilada. Provavelmente está acompanhado de algum jornalista. Ou o pai mandou para sensibilizar a imprensa. Chiara ficou em silêncio, mas algo dentro dela se agitou. Uma criança de 8 anos, a mesma idade que ela tinha quando perdeu o próprio pai em um acidente de carro, quando sua mãe teve que trabalhar 3 empregos para sustentar a família, quando aprendeu que o mundo era um lugar cruel onde os fracos eram pisoteados pelos fortes. — Manda ele subir, disse Chiara subitamente. — Chiara, isso não é uma boa ideia, protestou Victor. Pode ser uma armadilha. — Uma armadilha? É uma criança. — Exatamente. Crianças geram empatia. Se houver jornalistas escondidos ali embaixo, você conversando com o filho vai virar manchete amanhã. Chiara olhou pela janela do seu escritório, observando a cidade que havia conquistado depois de décadas de luta. Havia começado como estagiária em uma produtora pequena, havia enfrentado assédio, discriminação, tentativas de sabotagem. Havia chegado onde estava pisando em muitas pessoas usando todas as armas que o poder oferecia. E agora estava usando essas mesmas armas contra um funcionário desempregado e seu filho de 8 anos. — Ana, desce lá e verifica se tem jornalista, paparazzi, qualquer coisa suspeita. Se estiver limpo, traz o menino. Ana desceu e voltou 15 minutos depois com Theo. O menino entrou na sala de reuniões, tentando não demonstrar o nervosismo que sentia. Havia 3 adultos ali, uma mulher loira, que ele reconheceu como Chiara, um homem de terno que olhava para ele como se fosse uma ameaça, e uma mulher mais nova que parecia ansiosa. — Oi, disse Theo, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Chiara estudou o rosto do menino.
e viu nele traços que reconheceu imediatamente do pai. Os mesmos olhos verdes, a mesma expressão séria, mas com uma inocência que Marco havia perdido ao longo dos anos. Oi, Theo, é Theo, né? Senta aqui. Theo sentou-se na cadeira que Chiara indicou, que era grande demais para ele. Seus pés não tocavam o chão. Theo, disse Victor, usando o tom que reservava para interrogatórios. Quem te trouxe aqui? Onde está seu pai? Ninguém me trouxe, vim sozinho. Meu pai não sabe que estou aqui. Como você chegou aqui sozinho? Você é muito pequeno para andar sozinho na cidade. Theo olhou para Victor com a seriedade que apenas crianças conseguem demonstrar quando estão sendo subestimadas. Eu peguei ônibus. Sei andar sozinho desde os 7 anos, porque meu pai trabalha de madrugada e às vezes eu tenho que ir à escola cedo. As palavras atingiram Chiara de forma inesperada. Um menino de 8 anos que havia aprendido a se virar sozinho porque o pai trabalhava de madrugada para sustentá-lo. Exatamente como ela havia aprendido a se virar quando criança. Theo, disse Chiara, por que você veio aqui? Porque vocês estão sendo ruins com meu pai. Victor riu nervosamente. Ruins? Nós não estamos sendo ruins. Seu pai que... Cala a boca, disse Chiara secamente, sem tirar os olhos de Theo. Deixa ele falar. Theo respirou fundo e começou a contar sua versão da história. Como o pai havia parado de cantar quando a mãe morreu, como ele trabalhava todas as madrugadas para sustentar a família, como naquela noite no Centro Cultural havia sido a primeira vez em 5 anos que Theo ouvira o pai cantar. Meu pai não mentiu sobre nada, disse Theo, a voz ficando mais firme. Ele não fingiu ser zelador. Ele é zelador. Ou era até vocês fazerem ele perder o emprego. Theo, começou Ana, mas o menino continuou. E agora na escola todo mundo fala que meu pai é mentiroso, que fingiu tudo para ficar famoso. Mas meu pai nem quer ser famoso. Ele só quer trabalhar e cuidar de mim. Chiara sentia algo se movendo no peito, algo que havia mantido enterrado por tanto tempo que quase havia esquecido que existia. Era o que restava da criança que ela havia sido, da menina que também havia crescido sem pai, que também havia sido chamada de mentirosa pelos colegas de escola, quando contava que a mãe trabalhava limpando escritórios de madrugada. E vocês vão fazer ele pagar muito dinheiro que ele não tem, continuou Theo, agora com lágrimas nos olhos. Ele não dormiu durante 3 noites pensando nisso, e se ele tiver que pagar, a gente vai ter que vender nossa casa e ir embora da cidade. Theo, disse Victor, tentando retomar controle da situação. Você é muito novo para entender essas coisas. Às vezes os adultos... Eu entendo sim, gritou Theo, levantando-se da cadeira. Eu entendo que vocês têm muito dinheiro e meu pai não tem nenhum. Eu entendo que vocês podem fazer ele perder o trabalho e a casa. Eu entendo que vocês são poderosos e nós não somos. O grito de Theo ecoou na sala de reuniões, deixando todos em silêncio. O menino estava de pé, os punhos cerrados, lágrimas descendo pelo rosto, mas com uma dignidade que impressionou até mesmo Victor. Mas eu também entendo uma coisa que vocês não entendem, disse Theo, agora falando mais baixo. Meu pai é a pessoa mais boa do mundo. Ele faz café para mim todo dia, amarra meu tênis, me ajuda com a lição, trabalha de madrugada para eu poder estudar de manhã. E ele cantou naquela noite, porque vocês mandaram, não porque quis aparecer. Theo se virou para Chiara, olhando diretamente nos olhos dela. A senhora não conhece meu pai. Se conhecesse, saberia que ele nunca mentiria. Saberia que ele é mais honesto que qualquer pessoa que já conheci. E saberia que ele estava cantando para minha mãe naquela noite, não para vocês. As últimas palavras saíram como um sussurro, mas carregaram mais peso do que qualquer argumento jurídico que Victor poderia apresentar. Chiara ficou olhando para Theo por um longo tempo. Via nele a própria infância, os próprios medos, a mesma determinação desesperada para proteger quem amava. E pela primeira vez em muitos anos, viu também quem ela havia se tornado. Uma mulher que usava seu poder para destruir famílias como aquela que ela própria havia sido. Victor, disse Chiara finalmente, sem tirar os olhos de Theo. Sai da sala. Chiara, não acho que... Sai da sala!
gritou Kiara, virando-se para o advogado com uma fúria que ele nunca havia visto. Ana, você também. Victor e Ana saíram apressadamente, deixando Kiara sozinha com Theo. O menino havia se sentado novamente, exausto pelo esforço emocional de sua defesa do pai. Tiara se levantou da cadeira e se ajoelhou na frente de Theo, ficando na altura dos olhos dele. Theo, me desculpa, disse ela, e havia lágrimas em seus próprios olhos agora. Me desculpa por tudo que fizemos com seu pai. Me desculpa por ter te obrigado a vir aqui defender ele. Uma criança de 8 anos não deveria ter que fazer isso. Theo olhou para ela com uma mistura de surpresa e esperança. A senhora vai parar de ser ruim com meu pai? Vou fazer mais que isso, disse Kiara. Vou consertar tudo, prometo. Theo a estudou por um momento com a capacidade que as crianças têm de reconhecer sinceridade. A senhora promete mesmo? Prometo. Foi então que Theo fez algo que quebrou completamente as defesas de Kiara. Ele se inclinou para a frente e a abraçou. Um abraço simples, inocente, cheio da gratidão que apenas uma criança pode oferecer quando vê uma solução para o sofrimento de quem ama. Kiara retribuiu o abraço e, naquele momento, tomou uma decisão que mudaria tudo. Não apenas cancelaria o processo contra Marco, faria muito mais que isso. Iria encontrar uma forma de reparar todo o dano que havia causado, de transformar a vida deles de uma forma que honrasse a coragem daquele menino e a dignidade de seu pai. Quando se separaram do abraço, Kiara viu em Theo o mesmo sorriso tímido que havia visto no rosto de Marco naquela noite no palco, e entendeu que algumas coisas, honestidade, amor, coragem, não podiam ser compradas, vendidas ou destruídas por todo o poder do mundo. Theo, disse Kiara, quer que eu te leve para casa? Seu pai deve estar preocupado. Pode ser. Mas a senhora vai cumprir a promessa? Vou, e você vai ver. Kiara levou Theo para casa pessoalmente, dirigindo sua SUV pelas ruas da cidade, enquanto o menino observava tudo pela janela com a curiosidade natural de uma criança que havia acabado de viver a maior aventura de sua vida. Durante o trajeto, Theo contou para ela sobre a mãe, sobre como o pai costumava cantar para ela no hospital, sobre como havia parado completamente depois que ela partiu. Meu pai guardou o violão no armário, disse Theo. Eu sei onde está, mas ele nunca mais mexeu. E você canta também? Um pouquinho. Na escola, a gente vai apresentar uma música na festa, mas agora não sei se eu quero mais. Por que não? Porque se eu cantar vão dizer que sou mentiroso igual meu pai. As palavras de Theo atingiram Kiara como um soco. Uma criança de 8 anos havia perdido a vontade de cantar por causa da crueldade que ela havia colocado em movimento. Havia conseguido destruir não apenas a vida de Marco, mas também os sonhos inocentes de seu filho. Quando chegaram ao prédio onde Marco morava, Kiara viu um homem correndo desesperadamente pela calçada, claramente procurando por alguém. Era Marco, que havia voltado do advogado e descoberto que Theo não havia ido à escola. "Pai!" gritou Theo, descendo do carro e correndo em direção a Marco. Marco o pegou no colo, aliviado, mas quando viu Kiara saindo do carro, sua expressão mudou completamente. Era uma mistura de confusão, medo e raiva contida. O que meu filho estava fazendo com a senhora? Kiara se aproximou devagar, as mãos levantadas em sinal de paz. Marco, posso explicar. O Theo veio ao meu escritório hoje. Como assim veio ao seu escritório? Ele foi lá me procurar, sozinho, para defender você. Marco olhou para o filho, incrédulo. Theo, isso é verdade? Theo assentiu ainda nos braços do pai. Pai, eu falei para ela que você não é mentiroso, e ela acreditou em mim. Marco colocou Theo no chão e ficou olhando para Chiara com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia raiva ali, mas também curiosidade. Podemos conversar? Perguntou Kiara. Os três. Tem algumas coisas que preciso falar. Marco hesitou, mas Theo puxou a mão dele. Pai, ela prometeu que ia consertar tudo. Eles subiram para o apartamento. Kiara observou o ambiente simples, mas bem cuidado. As fotos de Rose na estante, os desenhos de Theo colados na geladeira. Era um lar real, construído com amor e cuidado,
muito diferente de sua cobertura luxuosa, mas fria. Marco, começou Chiara quando se sentaram na pequena sala, vim aqui para pedir desculpas e para consertar o que fiz de errado. Desculpas pelo quê, exatamente? Por tudo. Por ter te chamado ao palco naquela noite como se você fosse entretenimento. Por ter orquestrado a campanha para destruir sua reputação. Por ter movido um processo absurdo contra você. Marco ficou em silêncio por um momento. Foi você que espalhou aquelas mentiras na internet? Foi minha equipe, por minha ordem. Eu estava com medo de que o vídeo me fizesse parecer explorativa, então decidi que era melhor que você parecesse falso. E o processo? Também foi ideia minha. Ou melhor, do meu advogado, mas eu aprovei. A ideia era te pressionar até você desistir de qualquer direito sobre o que aconteceu naquela noite. Marco se levantou e caminhou até a janela. Podia ver algumas crianças brincando no pátio do prédio, levando a vida normal que ele e Theo haviam perdido nas últimas semanas. Por que você está me contando isso? Porque seu filho me fez perceber quem eu me tornei. Ele veio ao meu escritório, Marco. Um menino de 8 anos tomou ônibus sozinho para defender o pai. E quando olhei para ele, vi quem eu costumava ser antes de me tornar a pessoa que destrói vidas para proteger a própria imagem. Theo, que estava sentado no sofá observando a conversa, se levantou e se posicionou ao lado do pai. Pai, ela chorou quando me abraçou. Marco olhou para Chiara, tentando entender se aquela conversa era real ou mais uma manipulação sofisticada. O que você quer de mim? Quero consertar isso, tudo. Vou cancelar o processo hoje mesmo. Vou fazer uma declaração pública assumindo toda a responsabilidade pelo que aconteceu. E vou criar uma fundação. Que tipo de fundação? Para a educação musical de crianças carentes. E eu gostaria que você fosse o diretor dos programas artísticos. Marco riu, mas não era um riso alegre. Você está oferecendo trabalho para mim, depois de me fazer perder meu emprego? Estou oferecendo uma chance de você usar seu talento para ajudar outras crianças como o Theo. Crianças que talvez nunca tenham a oportunidade de descobrir que sabem cantar. E por que eu deveria confiar em você? A pergunta ficou suspensa no ar. Chiara sabia que não tinha uma resposta fácil para ela. Havia quebrado a confiança de Marco de forma tão completa que palavras não seriam suficientes para reconstruí-la. Você não deveria, disse ela finalmente. Eu não mereço sua confiança. Mas o Theo merece a chance de ver o pai cantando novamente sem se esconder. E há centenas de crianças por aí que merecem a chance de descobrir sua própria voz. Theo puxou a camisa do pai. Pai, você não quer voltar a cantar? Marco olhou para o filho e viu ali a esperança que havia tentado proteger por tanto tempo. Viu também Rose, que sempre dizia que a música dele era um presente que não deveria ser guardado apenas para ela. Eu preciso pensar, disse Marco finalmente. Claro, mas enquanto você pensa, deixa eu fazer minha parte. Chiara se levantou, pegou um cartão de visita da bolsa e escreveu algo no verso. Este é o número do meu telefone pessoal. E este... Ela virou o cartão. É o número do Victor, meu advogado. Até amanhã de manhã, o processo vai estar cancelado. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Marco, aquela noite no Centro Cultural, quando você cantou, foi a coisa mais real que aconteceu em qualquer evento que já organizei. E eu quase destruí isso por pura covardia. Depois que Chiara saiu, Marco e Theo ficaram sentados na sala em silêncio por um longo tempo. Pai, você acredita nela? Não sei, filho, mas vou esperar para ver o que ela faz. No dia seguinte, Chiara cumpriu a primeira parte de sua promessa. Victor ligou para Marco às 9 da manhã, confirmando que o processo havia sido cancelado. Às 11, Chiara fez uma coletiva de imprensa, que foi transmitida ao vivo por todas as principais emissoras de televisão do país. Marco assistiu de casa, com Theo ao lado, enquanto Chiara assumia publicamente toda a responsabilidade pelos eventos das últimas semanas. Quero deixar uma coisa muito clara, disse Chiara diante das câmeras. Marco Salem é exatamente quem sempre disse que era. Um funcionário dedicado, um pai amoroso e um homem com um talento extraordinário que foi forçado pelas circunstâncias a compartilhar conosco.
Qualquer sugestão de que ele enganou ou manipulou alguém é completamente falsa e partiu da minha própria equipe, por minha ordem. Ela pausou, olhando diretamente para a câmera principal. Eu usei meu poder e recursos para tentar destruir a reputação de um homem inocente porque estava com medo de como minha própria conduta poderia ser percebida. Isso foi covarde, cruel e imperdoável. Marco Salem e sua família merecem nossas desculpas, não nossa perseguição. A coletiva continuou por mais 20 minutos, com Chiara respondendo perguntas dos jornalistas e anunciando sua saída da presidência da empresa para se dedicar integralmente à criação da Fundação Harmonia, dedicada à educação musical de crianças e jovens. Na semana seguinte, Chiara apareceu novamente na porta do apartamento de Marco. Desta vez, trazia papéis: o estatuto da fundação, o plano pedagógico dos programas musicais e um contrato de trabalho para Marco como diretor artístico. Você não precisa aceitar, disse ela, mas queria que soubesse que a oferta é real. Marco leu os documentos cuidadosamente. O salário era 3 vezes maior do que ganhava como zelador. A fundação teria sede em um prédio reformado no centro da cidade, com salas de aula, estúdios e um pequeno auditório. O programa atenderia inicialmente 200 crianças de comunidades carentes. E se eu aceitar? Perguntou Marco. Como eu sei que você não vai mudar de ideia daqui a 6 meses? Não sabe, mas eu espero que você me dê a chance de provar que posso ser melhor do que fui. Theo, que havia estado ouvindo tudo, se aproximou do pai. Pai, se você aceitar, eu vou poder aprender música de verdade? Marco olhou para o filho, viu a empolgação em seus olhos e tomou uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Vou aceitar, mas com uma condição. Qual? Você vai trabalhar comigo, não como chefe, mas como parceira. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. 3 meses depois, a Fundação Harmonia foi inaugurada com uma apresentação especial. Marco subiu ao palco do pequeno auditório, agora não como funcionário constrangido, mas como diretor artístico de um projeto que já atendia as primeiras 50 crianças. Theo estava na primeira fila, ao lado de Chiara, ambos aplaudindo enquanto Marco pegava o violão que havia ficado guardado no armário por 5 anos. Esta música, disse Marco para a plateia, é sobre recomeçar, é sobre descobrir que às vezes as maiores viradas da nossa vida vêm dos lugares mais inesperados. Ele começou a tocar, e quando abriu a boca para cantar, sua voz estava diferente. Não era mais a voz rouca de alguém que havia parado de cantar por dor. Era a voz de alguém que havia encontrado uma nova razão para fazer música. Na plateia, Chiara ouvia cada nota e se lembrava da criança que havia sido, da mulher que havia escolhido se tornar e da pessoa que estava aprendendo a ser. Ao lado dela, Theo cantarolava baixinho seguindo a melodia que o pai tocava. Depois da apresentação, nos bastidores do pequeno auditório, Marco e Chiara se encontraram. Obrigado, disse Marco, por ter me dado a chance de voltar a fazer música. Obrigado por ter me dado uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Eles apertaram as mãos, não como patrão e empregado, não como vítima e algoz, mas como 2 pessoas que haviam descoberto que é possível reconstruir a partir das ruínas. Mais tarde, naquela noite, Marco chegou em casa e encontrou Theo praticando violão na mesa da cozinha. Um instrumento pequeno que Chiara havia dado a ele no primeiro dia de aula na fundação. Como foi a aula hoje? Ótima! A Chiara disse que talvez eu possa me apresentar no próximo evento da fundação. Marco se sentou ao lado do filho e puxou seu próprio violão. Juntos, pai e filho tocaram até tarde, enchendo o apartamento com música pela primeira vez desde que Rose havia partido. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, mas dentro daquele lar simples havia renascido algo que havia ficado em silêncio por tempo demais. A esperança de que é possível recomeçar, de que erros podem ser reparados e de que às vezes as melhores melodias surgem depois dos silêncios mais longos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco, Theo e Chiara tenha tocado seus corações.
Esta narrativa nos lembra que a verdadeira grandeza não está em ter poder, mas em como usamos esse poder para elevar os outros. Se esta história os emocionou, não esqueçam de se inscrever em nosso canal para mais relatos inspiradores que exploram a complexidade dos relacionamentos humanos e a capacidade que todos temos de nos transformar. Deixem seu like se a jornada de redenção de Kiara e a coragem do pequeno Theo os tocaram e nos contem nos comentários. Vocês acreditam que as pessoas podem realmente mudar? Que situação em suas vidas precisou de uma segunda chance? Suas histórias nos inspiram a continuar trazendo narrativas que celebram o melhor da natureza humana. Não percam nossos próximos conteúdos. Todos os dias temos uma nova história esperando por vocês.